Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está com a câmera ligada só faz um joinha só para eu saber que está tudo certo. Quem não está, pode mandar aqui no chat sem problema, tá? Se tiver alguma questão, me mandem aqui no chat. Então, boa noite para vocês. Bem-vindos a mais uma Ori Talks. A gente está seguindo com essa frequência de 2 ao mês. Então, está sendo bem bacana, trazendo temas relevantes para todas as verticais que a gente atua. Fico muito feliz com a participação de todos. Hoje a gente tem um quórum bem legal. E o tema de hoje também é super interessante e relevante para todas as áreas. Hoje a gente vai falar sobre metodologias ágeis na área de tecnologia. Então, o nosso convidado de hoje, ele tem bastante expertise na área, que é o Lucas Prado. Daqui a pouco ele já vai se apresentar, mas resumindo um pouquinho do currículo dele, ele é Agile Coach na Omni Conectado. Ele já trabalhou na Zé Delivery, enfim, como especialista de gíria também, em outras empresas, e também fundou a Product House. Depois me corrija se eu falei errado, tá, Lucas? Então, ele, além de trabalhar na área de produto, ele também trabalha muito na área de agilidade. Então, hoje ele vai estar aqui tocando com vocês essa conversa. Todas as dúvidas sobre esse tema que vocês tiverem, fiquem à vontade de deixar no chat, que aí ao final da nossa dinâmica eu consigo ler aqui todos os comunicados e as ponderações de vocês. Fiquem também à vontade para interromper a gente, abrir o microfone, trazer alguma contribuição, acho que vai ser bem válida também. Agora eu vou passar a bola para o Lucas. Se você quiser se apresentar antes da gente começar, falar um pouquinho sobre você, um pouquinho da sua carreira, fique super à vontade. Fechou. Obrigado, Júlia. Bom, gente, boa noite. Primeiramente, é um prazerzaço, né? Tô aqui, recebi o convite aí da Júlia de participar com vocês. Meu nome é Lucas, né? Como a Júlia falou, eu sou o Agile Coach hoje no Omni Conectado. Omni Conectado é uma empresa que é banco, financeira, corretora, securitizadora, tem vários outros produtos, mas grande parte deles são aí no ramo financeiro, né? Já trabalhei em diversas empresas aí, tive passagem por algumas empresas bem bacanas aí do mercado, como PagSeguro, 99 Táxis. Já trabalho também como consultor em algumas empresas, né? Então, Zé Delivery é uma delas, a Buzzer, a VEC. Trabalho com tecnologia e agilidade ao todo aí, ó, deve dar mais de 10 anos, né? Agilidade mesmo, focada em agilidade por alguns longos anos. Grande parte aí dos meus últimos anos da minha carreira foram 100% focados em agilidade, né? Comecei como desenvolvedor, acho que muitos das pessoas que começam nessa área têm esse viés, né? Essa formação de tecnologia, de alguma forma, mas não é um pré-requisito, né? Embora eu tenha essa formação, eu conheço pessoas, inclusive, que trabalham comigo, meus pares, que não são de tecnologia, não vem dessa formação, né? Então aqui a gente já quebra um paradigma que não precisa ser formado em tecnologia, nem faculdade, em absolutamente nada de tecnologia para que você possa trabalhar com isso, né? Com agilidade e tudo mais. Bacana, eu acho que a minha primeira pergunta, e que foi um dos tópicos que eu levantei até para poder selecionar os temas, o que se faz um Agile Coach? É um coach mesmo? Esse nome é só para o inglês ver ou realmente é de fato um coach na área de agilidade? Pergunta interessante, viu, Júlia? Até minha mãe me pergunta, é difícil explicar para ela. A gente tem dificuldade de explicar. Mas o Agile Coach é uma pessoa que tem muito domínio, né, de assuntos de agilidade em geral. Então, conhece bastante ferramenta, conhece bastante método, bastante framework, bastante sobre estratégia. E é a pessoa, basicamente, referência dentro da organização que consegue apoiar a organização numa transformação ágil, né? Então, a empresa ela escolhe adotar agilidade ali dentro e ela precisa ter alguma pessoa onde ela possa se apoiar. Pode ser uma, podem ser várias pessoas, né? Depende muito da estrutura da empresa e do tamanho da empresa. Já trabalhei em empresas com um Agile Coach, já trabalhei em empresas que tinham 20, 30 Agile Coaches, né? Depende bastante. E o Agile Coach ele pode trabalhar em diversos níveis, né? Então ele pode trabalhar junto na estratégia, com diretoria, esse level, né? Ou ele pode trabalhar dentro de equipes, apoiando Scrum Masters, agilistas, né? A desenrolar ali o dia a dia e garantir que esses times estão performando da maneira adequada, utilizando, né, as ferramentas da maneira adequada. Então, o Agile Coach é um profissional que apoia, né, as áreas dentro da empresa durante uma transformação ágil para que garanta, né, obviamente, garantir que as pessoas estão usando corretamente, estão trazendo, né, a agilidade em si para dentro da empresa, né? Porque é muito fácil falar que a empresa é ágil, mas ali no dia a dia fazer mesmo é que o bicho pega. Ali a coisa fica mais difícil. Tá, uma pergunta que eu tenho, por que você, em relação a você mesmo, por que você escolheu ser Agile Coach? Da onde veio
essa vontade, assim? Veio do nada? Você se inspirou em alguém? Show de bola. Bom, primeiro que eu sou uma pessoa que eu gosto muito de me envolver com outras pessoas, né? Eu fui desenvolvedor muito da área técnica, programador mesmo, e tem algumas pessoas que já têm aquela pegada mais de liderança, meio que você nasce assim, então você puxa as coisas naturalmente, né? Você toma a frente das coisas e eu era muito assim. E aí eu comecei a perceber, na época era movimento muito de gerente de projetos ainda, né? Nem se falava muito em agilidade em si, ainda estava ganhando o mercado, mas basicamente eu gostava muito, né? Eu comecei a me interessar, comecei a estudar um pouco mais sobre isso. Na empresa onde eu trabalhava ainda nem existia nada relacionado a isso, a agilidade em si. Então fui buscando conhecimento, fui fazendo algumas certificações, fui me inteirando, fui entendendo e fui curtindo bastante. Desde então eu passei uma régua na minha carreira e falei, meu, a partir de agora só agilidade. E aí, obviamente, não comecei diretamente como Agile Coach, né? Comecei como Scrum Master, aí eu subi para agilista, né, que é uma função um pouco mais ampla, né, não de dentro do Scrum, papel de dentro do Scrum. Eu acho que já tem até uma perguntinha, né, da Carolina, qual a diferença de Scrum Master e Agile Coach? Basicamente, o Scrum Master ele é um papel do Scrum, né? O Scrum é um framework, com certeza a gente vai falar sobre ele aqui hoje, mas ele é um papel que fica ali dentro do Scrum, dentro do time, né, para garantir que o Scrum está funcionando da maneira correta. O Agile Coach ele já é de uma maneira bem mais ampla, tá? Ele fica dentro de uma empresa toda, pode atuar em diversas áreas, em diversos times. Então, eu diria que é um profissional que ele fica cross entre times. Eu não tenho um time só meu que eu fico ali todos os dias. Eu tenho um universo de coisas que aí eu posso ir trabalhando e me envolvendo e ajudando e colaborando com a minha empresa. Bacana, Lucas, bacana, acho que já respondeu bem a Carol. Teoricamente, você passou por uma transição de carreira, né? Vamos dizer assim, acho que é muita realidade de muitos alunos por aqui, né? Você trabalhava como desenvolvedor e se entendeu em outra área e foi buscar essa capacitação. Acho que é bem legal. Então, ainda seguindo nessa linha de metodologias ágeis e tal, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as principais que hoje estão no mercado. Explana um pouquinho sobre cada uma delas e como é que é a atuação, quais são as cerimônias de cada uma, então, como é que ela está aplicada a isso dentro do cenário de tecnologia. Show de bola. Bom, a gente tem, se a gente fosse falar bem a grosso modo, né? A gente tem 4 principais pontos que a gente precisaria falar quando a gente fala de agilidade. A gente tem a agilidade em si, que é o movimento ágil, né? A gente fala de manifesto ágil, a gente tem 4 valores, 12 princípios, eu diria que esse é o mais importante de todos. A gente tem o Lean, né, que é uma base extremamente bem fundamentada, né, de gestão mesmo, filosofia Lean que a gente traz, né, minimizando desperdícios, maximizando aí a nossa performance. E a gente tem, eu acredito que essas duas são as principais e com certeza todo mundo já ouviu falar sobre, né, que é o método Kanban e o Scrum, né, o framework Scrum. São os dois principais métodos, que a gente chama de métodos ágeis, mas o Scrum ele é um framework, né? E o Kanban ele é um método. Muito provavelmente vocês escutaram, já ouvi falar sobre o Kanban, das coluninhas, né, dos post-its, mas isso também é uma diferença, né? Do método Kanban para o quadro Kanban. Tenho certeza que grande parte de vocês já utilizou o quadro Kanban, mas poucos de vocês utilizaram o método Kanban em si, né? Que ele é bem maior, ele é bem mais robusto, tem vários princípios, várias práticas diferentes que podem ser usadas. Então, começando pela agilidade, basicamente foi um movimento ágil, né, que nasceu lá em 2001, uma reunião de especialistas aí do desenvolvimento de software se reuniram na época para discutir os principais métodos e frameworks que eram utilizados, né. Inicialmente ele nasceu para software, mas ao longo do tempo a galera percebeu que podia ser aplicado basicamente em qualquer área, em qualquer setor, você consegue usar a agilidade em si, né. A agilidade ela é composta por 4 valores e 12 princípios, como eu falei para vocês. Eu vou mandar para vocês aqui no chat, ó, o Manifesto Ágil. Se vocês quiserem consultar, tem um site, ó. Mandei aqui no chat para vocês, agilemanifesto.org. Vocês vão ver o manifesto original, né? Vocês vão ver que o site ele é bem estranho, mas ele é muito antigo, lá de 2001. E basicamente tudo que a gente fala de agilidade sai desse cara. Então, muita gente fala, eu uso o Scrum, minha empresa usa o Scrum, ela é ágil. Será mesmo que ela é ágil? Não tem uma distinção, tá, gente? Não tem uma ligação. Eu uso o Scrum, eu sou ágil. Nem sempre. Se você não consegue trazer para a sua empresa esses 4 valores, esses 12 princípios presentes nesse manifesto que eu mandei para vocês, pouco importa, tá? Muito provavelmente a empresa não vai performar legal e o resultado não vai ser bacana. Beleza? Depois disso aqui a gente tem o Lean, né, que é uma filosofia, né, que nasceu lá na Toyota, por Tashi Ono, né, que tira o Toyota.
É utilizado até hoje, né? Em muitos lugares, em muitas indústrias, é uma gigantesca referência para a gente, né? Como a gente pode minimizar desperdícios aí, maximizar o desempenho, né? Maximizar a performance. A gente traz também bastante desse mindset. Sempre se perguntar se as coisas que vocês fazem sentido serem feitas ou não, sabe? É muito relacionado a desperdício. Você conseguir olhar para os pontos, para cada ponto, para cada etapa do seu fluxo dentro da sua empresa e você se questionar se aquilo ali realmente faz sentido. Será que poderia ser feito de uma forma diferente? Será que eu conseguiria fazer isso mais rápido ou poupando recursos? Então a gente traz bastante um viés de Lean muito forte, tá? O terceiro é o Scrum, né, que é um framework, como eu falei para vocês, tá? Ele foi criado em 93, né, por 3 pessoas que também estavam presentes na construção do Agile Manifesto. E aqui vai um fato muito interessante, ó. O Scrum, ele nasceu antes do Manifesto Ágil. Quando o Scrum nasceu, nem existia agilidade ainda. Então, o Scrum ele nasceu em 93, o Manifesto Ágil nasceu em 2001. Então, a gente repara que só o Scrum, por si só, ele não foi suficiente para resolver os problemas que as pessoas estavam tendo naquela época, né? Onde reinava, basicamente, grande parte era a gestão tradicional de projetos, né? Então, a gente consegue fazer esse link de que, será que se eu usar só o Scrum na minha empresa hoje, eu vou conseguir realmente ter resultados satisfatórios? Talvez não. E muito provavelmente não. Foi por isso que houve a necessidade de criar esse movimento ágil lá em 2001 para poder apoiar os outros métodos ágeis, tá? O Scrum ele é um pouquinho prescritivo. Se vocês pegarem o livro, eu vou mandar um livro para vocês que eu separei alguns links aqui, ó. É esse livro aqui. Ele foi escrito pelos criadores do Scrum. Se vocês lerem esse livro, vocês vão conseguir entender o Scrum muito facilmente. É um framework extremamente simples. Se você fizer um curso básico, se você fizer uma certificação básica, e já aproveitando também, ó, segue aqui uma certificação gratuita em Scrum, ó, que já também tem um treinamento. Então, se vocês buscarem baterem no Google aí, ó, vocês conseguem pegar. Mas é muito fácil, é muito simples de entender, mas ele é muito difícil de aplicar, tá, gente? Ele é muito prescritivo. Então, o Scrum só é Scrum se você aplicar todos os papéis, se você tiver um Scrum Master, se você tiver um Product Owner, se você tiver um time de desenvolvimento, se você tiver artefatos como Sprint Backlog, Product Backlog, se você rodar uma sprint, obviamente, se você rodar cerimônias, então você vai ter que ter uma daily, você vai ter que ter uma retrospectiva, você vai ter que ter uma review, você vai ter que ter uma planning. Então, vejam que ele é basicamente um conjunto de passos que você precisa colocar na sua empresa para você poder falar que você usa Scrum, senão você não usa. Então, muitas vezes, você lida com muita resistência, né? A gente enfrenta bastante isso quando a gente usa o Scrum logo de cara, assim, porque você mexe um pouquinho com a cultura ali da empresa. Se é uma empresa que não está acostumada com isso, muito provavelmente as pessoas vão sentir, tá? E o último deles, o Kanban. Como eu falei para vocês, muitos de vocês já devem ter utilizado aí o quadro Kanban. Ele é escrito com K minúsculo. Quando vocês verem Kanban escrito com K minúsculo, a gente está falando sobre o quadro Kanban, que é só aquele quadro com as etapas onde você vai transitando as demandas pelas etapas ali, pelas colunas. Quando vocês verem o Kanban escrito com K maiúsculo, aí sim é o método Kanban, tá? O quadro Kanban é um sistema visual de fluxo, tá? Para gestão de fluxo. Nasceu junto lá com o Lean, foi criado lá também dentro da Toyota, por Taishi Ono, Kishiro Toyoda e outras pessoas. Ao longo dos anos, ele foi sendo aperfeiçoado, né? E lá em 2004, tem um especialista, né, chamado David Anderson, que ele pegou basicamente toda essa ideia do Kanban, usou outras coisas do mercado, de outros profissionais de referência, e criou esse método Kanban que a gente fala. Ele é muito robusto, e eu particularmente gosto muito de trabalhar com o Kanban, porque ele é muito menos prescritivo. Basicamente, ele não é prescritivo, ele é extremamente flexível, né? Tanto que o princípio primário do Kanban é comece com o que você faz hoje, basicamente. Você não muda nada. Você só começa a observar suas demandas, você começa a observar o seu fluxo, você começa a observar pontos de gargalo que você está tendo dentro do seu fluxo, e aí sim você começa a trabalhar com algumas práticas do método Kanban, como limitar o WIP, como medir os tempos dos ciclos, como medir o seu throughput, né? Quanto você está conseguindo liberar de demandas ali, e você vai medindo o tamanho dos lotes. Ou seja, existem várias estratégias que você consegue ir utilizando ao longo do tempo para você melhorar esse seu fluxo.
Eu gosto bastante do Kanban porque ele é mais simples de você introduzir numa organização que não está acostumada. Tá? Se a gente tem uma organização que trabalha com tradicional e você chegar com o Scrum, muito provavelmente você vai lidar com resistências, e resistências não são tão fáceis assim de solucionar. Então, eu gosto bastante do Kanban. Beleza, Júlia? Maravilha! Acho que foi um overview bem geral, assim, das principais métodos, né, que a gente tem hoje e acho bem legal, assim. Eu não conhecia tanto a fundo, por exemplo, o Kanban, né? A empresa anterior que eu trabalhava com o método Kanban, mas eu trabalhava e não trabalhava, é igual você disse, né? Não necessariamente porque você utiliza esse método, você é uma pessoa, enfim, a sua empresa é ágil, o seu time é ágil. Né? E uma curiosidade que você falando ali sobre a criação de cada etapa, cada fluxo, eu queria saber de você como que era a etapa anterior às metodologias ágeis, ao movimento ágil, né? Como é que era feito essa gestão de demandas, essa gestão de times? Tinha um framework adaptado para isso? A gente não tinha? Como é que era feito anteriormente? Perfeito, boa pergunta. Na época, o que basicamente reinava era aquela gestão tradicional de projetos do PMI, né? Qual é o grande problema dessa gestão de projetos tradicional para o negócio onde a gente trabalha, que é produtos, tecnologia? É que naquela época, basicamente, a gente passa muito tempo entre planejamento, desenvolvimento e entrega desse produto final, desse projeto, tá? Então, e às vezes a gente não tem esse tempo. A gente vive num mundo onde as coisas mudam extremamente rápido, é muito rápido. O cliente ele quer alguma coisa hoje, se você demorar muito tempo para entregar isso para ele, pode ser que o gosto dele mude, a necessidade dele mude. Então, quando o mundo começou a mudar, as pessoas perceberam que aquela gestão tradicional de projetos, ela já não fazia muito mais sentido, porque eles estavam passando muito tempo, né, entre desenvolvimento e entrega, e o negócio já mudava. Existem alguns dados que mostram, gente, que 67% do que era entregue naquela época usando métodos tradicionais nem eram utilizados pelo usuário, nem eram utilizados pelo cliente final. Então, imagine aí o caminhão de dinheiro que era desperdiçado, jogado fora. Mais da metade do que era produzido sequer era utilizado pelo usuário final, pelo cliente final. E aí começou a trazer problemas, né? Foi aí que o pessoal começou a se ligar e falar, gente, não tem como utilizar isso aqui para poder fazer a gestão dos projetos e dos produtos que a gente constrói, porque o mundo que a gente vive já não é mais o mesmo, já não está comportando mais. Não é que a gestão tradicional de projetos seja ruim, eu acho que existem contextos onde ela se encaixa melhor. Por exemplo, construção civil, ou construir uma hidrelétrica. Bom, uma gestão tradicional de projetos faz todo sentido, né? Bem robusta para poder gerenciar tudo isso. Mas como que eu vou produzir um produto de tecnologia utilizando gestão tradicional? Eu vou passar meses planejando, depois meses desenvolvendo, depois meses testando, depois meses entregando. É muito tempo, né? Com agilidade a gente trabalha em ciclos que a gente fala. Então a gente consegue entregar um incremento, né? A gente consegue medir isso com o cliente, a gente vê se isso está aderente, se não tiver aderente, a gente já volta, já corrige, já lança uma nova versão desse incremento para a gente conseguir medir com o cliente. Então a gente está no loop de feedback constante, coisa que não acontecia antes, né? Quando a gente tinha esses métodos tradicionais, era muito mais difícil fazer com que isso acontecesse. Então, foi isso que motivou, inclusive, né, as empresas a buscar cada vez mais utilizar a agilidade no dia a dia, principalmente empresas de tecnologia. Quando a gente fala de critérios de sucesso de projetos, gente, eles são diferentes. Quando eu falei para vocês que usar o Scrum, por exemplo, ou o Kanban não significa que uma empresa é ágil, é que não adianta você colocar um Scrum numa empresa, por exemplo, e continuar medindo exclusivamente o esforço, o tempo e o custo, são critérios de sucesso de projetos. Mas você atender ao escopo, atender ao custo e atender ao prazo não significa que o seu produto é rentável, não significa que o seu cliente está feliz, que ele está utilizando o que vocês produziram, né? Então, muda um pouco, eu diria um pouco, mas muda bastante o mindset. Você não está ali para entregar projeto, não é uma pastelaria onde você vai sair entregando coisas ali. Você vai ter uma curadoria muito maior, é uma preocupação muito maior em fazer com que realmente aquilo que eu estou trabalhando, aquele produto que eu estou entregando, ele faz sentido para o meu cliente final. E por isso a metodologia tradicional, né, a gestão tradicional dos projetos, ela meio que foi caindo fora dessa área. Hoje, poucas empresas utilizam a gestão tradicional de projetos em tecnologia.
E eu diria que as empresas que ainda utilizam estão um passinho atrás, né? Empresas que são ágeis e que trabalham com métodos ágeis têm maior facilidade para se adaptar. Eu diria que essa é a principal palavra, tá, Júlia? Adaptação. Essas empresas conseguem se adaptar muito mais facilmente, muito mais rapidamente. Esse mercado muito louco que a gente vive hoje, que a gente precisa atender essas demandas de uma forma, né, muito mais flexível e não tem muito espaço, né? Então, a empresa que usa o tradicional, com certeza, está a longos passos atrás de empresas que utilizam esses novos modelos. Maravilha. Falou bastante da parte positiva de utilizar uma metodologia ágil, mas eu queria entender na sua visão se você vê um ponto de atenção, algum risco, alguma parte negativa, digamos assim, de utilizar isso, e se essa motivação e esse ponto que você trazer é um empecilho em relação à resistência que o pessoal tem em algumas empresas. São pouquíssimas, a gente sabe, mas que tem gente que não quer mudar para o novo, né? Tem essa dificuldade de abrir espaço para outra, de fato, para outra realidade. Então, queria saber de você um pouquinho como é que isso é inserido no seu caso. Perfeito. Basicamente, eu não enxergo nenhum ponto negativo de utilizar, mas eu enxergo pontos de atenção que você precisa ter, né? Se a sua empresa adota isso, se a sua empresa escolhe adotar isso. Então, primeiro deles, basicamente, é alinhamento de expectativas. É o porquê que a empresa está escolhendo usar agilidade para poder construir produtos, para poder ajudar, né, a empresa a construir produtos. Muitas empresas escolhem agilidade para entregar mais rápido. E esse é um dos grandes erros que a gente vê ao longo aí da nossa carreira. Porque não necessariamente a agilidade vai fazer você entregar mais rápido. Pode ser que não, pode ser que sim, pode ser que não, porque agilidade, basicamente a palavra rápido ela é muito variável, né? Para um diretor, rápido pode ser uma semana, para um programador em determinada demanda, pode ser 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Então, às vezes a empresa escolhe usar agilidade por motivo errado. E isso é um grande fracasso. Isso falha. Aí a empresa utiliza agilidade e vê que basicamente não adiantou nada, ela não está entregando necessariamente mais rápido, e ela fala, putz, agilidade não funciona, isso aqui é conversa, isso aqui não dá certo. Então, o primeiro deles é alinhar a expectativa corretamente. Quais são os resultados que eu espero obter colocando agilidade aqui na minha empresa? E o segundo, que é muito, assim, não é pouco, não, Virgílio, é muito, é resistência. Ainda tem muita resistência, tá? A gente traz esses novos modelos para as empresas. A gente vê que tecnologia já é um pouco mais difícil encontrar resistências, o que a gente encontra é mais relacionado a perfil de pessoas, né, de que não sabem muito bem trabalhar em time, não sabem muito bem se comunicar, mas não há mudanças, né? Parece que é a galera que já meio que nasceu aí, se adaptou a essas mudanças aí. Mas outras áreas, né, como a gente começa a trabalhar em agilidade, a gente não trabalha só na tecnologia, a gente precisa garantir que todo o nosso fluxo ali da empresa toda está funcionando bem. Tem bastante. A gente ainda encontra muita resistência, muita gente está acostumada com coisas antigas, muita gente que tem medo de mudar para o novo e se sentir meio que fora da caixa. E o que acontece é que a mudança ela acontece, né? Querendo a pessoa ou não querendo. E aí existem dois caminhos. Um caminho é a pessoa que se adapta, então ela enxerga um benefício naquilo e ela realmente corre atrás e se adapta. E outro caminho é que a pessoa ela sente que ela não faz parte daquilo ali, ela não se adapta, ela não consegue trabalhar naquele modelo. E aí ela acaba saindo fora. Isso acontece também às vezes, tá, Júlio? Bacana. Quando alguma empresa te procura, assim, você enquanto agilista, né? Poxa, uma empresa da área de tecnologia, sei lá, trabalha com design, enfim, o foco do produto que a empresa entrega é design, né? E aí a pessoa te procura e fala assim, Lucas, nossa empresa ela tá atrás, não está entregando legal e tal, a gente precisa otimizar tudo isso. O que você propõe para essa pessoa? Como é que é o processo de migração da sua parte? Né, de um processo tradicional, né, que está muito mais ligado a projetos, uma coisa mais extensa, para a área ágil, né, para alguma metodologia. Você costuma sugerir algum framework para aquela empresa? Você conhece? Qual é o passo a passo de um agilista dentro desse contexto? Perfeito. Basicamente, o que a gente escolhe é sempre a abordagem mais suave possível. Eu não sou aquele tipo de profissional que se apega a termos, sabe? Tipo, eu sou o Agile Coach, eu quero implantar agilidade. Se quiser chamar de maçã, pode chamar. Tipo,
Isso não é o mais importante, sabe? É a empresa rodar da forma correta e ter os resultados e alcançar os resultados que eles esperam. Uma dica primordial que a gente dá é olhar para métricas, basicamente, porque nem sempre os problemas estão onde você acha que eles estão. Grande parte das empresas colocam a agilidade mais forte para funcionar em tecnologia, achando que ali são onde os problemas acontecem. Mas grande parte das vezes não. Grande parte das vezes são alguns passinhos antes. Então, quando a gente chega num time ou chega numa empresa, a gente começa a olhar para métricas de fluxo, a gente começa a analisar problemas, analisar gargalos, a gente começa a perceber que são coisas que antecedem até os desenvolvimentos, né? Então, uma dica importante para você buscar melhoria contínua, né, dentro da empresa, dentro do seu time, é olhar para dados, traz métricas. Olhe para métricas para você tomar decisões pautadas em métricas. Aquele negócio do achismo é muito perigoso, tá, gente? Muita gente fala, eu acho que o problema está ali, e aí começa a fazer um monte de mudança, implementar um monte de coisa para resolver aquele problema que ele acha que está ali, mas pode ser que não esteja ali. E aí você já fez um puta de um rebuliço ali dentro do seu time, mudou um monte de coisa desnecessário, gerou um monte de conflito, gerou um monte de resistência, e aí meio que você cai no descrédito, porque, putz, você fez tudo isso aqui para poder resolver o problema, não resolveu. E o problema nem estava ali. Então, olhem para dados, tragam métricas, puxa a métrica de fluxo, olhe claramente as etapas, né, que essas demandas, esses produtos passam, e aí vocês vão conseguir, obviamente, entender onde realmente os problemas estão. Então, está acontecendo um problema, estou tendo um gargalo na fila de desenvolvimento. O problema está em desenvolvimento? Não sei. Tem uma pista, talvez. Então, vou começar a investigar. Vou lá em desenvolvimento e entender por que eles estão com gargalo, o que está acontecendo. Ah, tá gerando falta de entendimento de requisito. Não estou entendendo o que essas histórias pedem. Então, opa, quer dizer que o problema aqui está o gargalo em desenvolvimento, mas eles não estão conseguindo entender o que está descrito dentro das histórias de usuário para poder produzir o produto. Então, eu dou um passinho antes. Vou falar com o PO. Falou, PO, o que está acontecendo aqui? Porque essas histórias não estão chegando muito legais, e lá o time não está entendendo. Então, vejam que esse é um exemplo super simples, mas às vezes o problema não está exatamente ali onde você está vendo. Você precisa fazer uma investigação, você precisa coletar ali alguma métrica, algum dado para pautar aí e você conseguir pescando ali, basicamente, investigando, até você encontrar a causa raiz do problema. Eu diria que é uma excelente estratégia, tá, Júlia? Sempre, em qualquer área, em qualquer fluxo, em qualquer time, sejam pautados em métricas, nunca o achismo. O achismo é extremamente perigoso. Bacana, bem legal, assim. Eu nunca participei de um processo de troca, assim, mas eu imagino que, eu acho que a resistência até dos times pode ser uma coisa que impeça ainda, assim, mesmo que a galera olhe para a métrica, mesmo que tenha esses dados, a resistência do pessoal, dependendo do squad que a pessoa utilize e tal, pode ser um ponto de atenção. Eu acho que essa é uma dificuldade também que o agilista, junto com a pessoa que propôs essa mudança, acaba passando, né? Ter que lidar com o processo, né? Dessa mudança de escopo, e também com as pessoas, que é meio que as duas mãos, né? Então, se a gente arruma de um lado, o outro lado também tem que estar tudo certinho. Então, é um esforço bem grande de ambas as partes. Mas falando um pouquinho agora de pessoas mesmo, eu dei essa introdução por isso, a galera aqui, acho que a grande maioria está se inserindo no mercado de tecnologia, ou já trabalha, ou está tentando a transição de carreira. Qual é a dica que você daria para uma pessoa que está passando por um processo seletivo, independente da área que a pessoa atue, né? Seja, sei lá, dados, design, produto ou desenvolvimento de fato, qual é a dica que você daria para essa pessoa no processo seletivo em relação a metodologias ágeis? Você acha que é super necessário a pessoa ter algum curso, ter alguma certificação, ter algum conhecimento? Isso é eliminatório à sua visão ou não? Ou só contribui, um status assim a mais para o processo seletivo? Como é que você vê essa questão? Perfeito. Acho que a minha história mesmo é um case interessante, assim, para quem quer fazer transição de carreira, né? Eu comecei da área de tecnologia, mas eu saí de uma cidade que era extremamente pequena, tinha 80 mil habitantes. Não tinha nada de tecnologia, era só agronegócio. Então, pense em como foi difícil, porque eu também não tinha networking com outras pessoas, eu não conhecia outras pessoas da área para eu trocar figurinha, trocar experiência. Então, foi muito na raça. Então, experiência, gente, de quem já passou por tudo isso, para uma pessoa que está fazendo essa transição de carreira, ou está iniciando a carreira agora e gostaria de se interessou, gostaria de se aprofundar mais,
Primeiro de tudo, gente, estudo, muito estudo. Diria que certificações ajudam muito. Algumas vagas hoje, elas pedem obrigatoriamente algumas certificações. E eu vou mandar para vocês aqui no chat também, ó, algumas delas, ó. Listei algumas principais aqui, úteis. A PSM1, que é a primeira aqui, que é uma Professional Scrum Master, essa aqui eu diria que é quase que mandatória em grande parte das vagas que eu tenho visto, né? Para Scrum Master, para agilista, né? Seja para o que for. Então, é interessante estudar. Tem vários cursos na internet que você consegue comprar e se preparar para poder prestar a prova. É super tranquilo. Como eu disse para vocês, o Scrum é extremamente simples de entender. Então, vocês não teriam dificuldades para passar nisso aqui, para quem se interessa, né? A gente tem algumas sobre Kanban, né, que é a KSD, que é o antigo KMP1, e a KSI, que é o antigo KMP2. São certificações focadas no método Kanban. Hoje está tendo uma crescente muito forte do método Kanban. A gente está vendo cada vez mais vagas pedindo essas duas certificações, não obrigatoriamente em todas elas, mas desejável está chegando, tá? Estou conseguindo observar bastante pedidos sobre essas certificações. A gente tem também o PAC, que é o do Andy Barbosa. Eu me surpreendi bastante com essa certificação, com esse treinamento dele, confesso para vocês. Só o pack de ferramentas que ele mostra e que ele passa, né, na prática ali para você poder experimentar ajuda muito no dia a dia, te prepara bastante para que você possa resolver problemas no dia a dia. Lembrem-se que a função de agilista, de Scrum Master, de Agile Coach, né, qualquer uma delas, você vai resolver problemas. Você vai estar ali para resolver problemas. Então é importante que você saiba, pelo menos, que as ferramentas existem. Você não precisa ser um especialista nas ferramentas, mas é legal saber que elas existem e para que elas servem e, de repente, que problema elas podem resolver. Porque quando você perceber algum problema, você vai lembrar, putz, tem aquela ferramenta lá, eu posso utilizar ela, e você vai pegar ela, estuda, traz e resolve o problema. Então, é uma certificação bem interessante, tá? Para quem está buscando aí ferramentas, né? Melhorar e talvez evoluir na carreira de Agile Coaching, é bacana. Métricas ágeis, isso aqui é fundamental, gente, para quem entra na área. Eu acho que todo agilista precisa ser pautado em métricas, como eu falei para vocês, é de extrema importância dominar métricas. E isso em qualquer processo seletivo, qualquer entrevista, muito provavelmente vocês seriam abordados para uma vaga aí relacionada à agilidade, né, Agile Coach, Scrum Master, Agilista, Agile Master, seja lá qual for, vocês vão ser abordados, vão ser perguntados aí sobre métricas. Então, isso aqui é extremamente importante saber sobre as métricas. E a Lean Inception, né? Tem vários outros tipos de Inception. A gente pode usar Lean Inception, Strategic Inception, a gente tem Design Sprint, a gente tem várias outras coisas que a gente consegue utilizar. Mas eu coloquei Lean Inception porque é bem bacana, é um treinamento bem interessante que ajuda bastante no discovery de produtos. Então, se você pegar uma função, por exemplo, mais estratégica como a Agile Coach, você vai precisar facilitar cerimônias de Inception e descoberta de produtos. Então, isso ajuda bastante. Mas diria que para quem está começando na carreira mesmo, gente, PSM1 é um excelente caminho. Talvez nem precisa focar em KSD e KSI agora, que é mais relacionado a Kanban, e elas são bem caras. Cada uma delas, se não me engano, está uns R$ 2.500. Mas o PSM1, se não me engano, é uns R$ 800 aí, é um investimento muito bacana que já vai te dar um norte interessante. Um segundo passo, gente, é networking, tá? A gente tem o LinkedIn, a gente tem um monte de grupos aí hoje de troca de ideias, a gente tem Slacks de agilidade, de grupos abertos que vocês conseguem participar e fazer contato com outras pessoas que já trabalham na área. A indicação funciona muito bem. Eu mesmo, depois que eu entrei nessa carreira, eu já consegui trazer vários amigos que eram de outras áreas, construção civil, já trouxe amigos que eram de administração de empresas, estudaram, fizeram os cursos e, através de indicações, hoje trabalham como agilistas. Então, a indicação é um excelente caminho, tá? É bem bacana para quem está buscando a área, para quem está buscando entrar no mercado. Façam networking, arrumem o LinkedIn de vocês bonitinho, coloquem lá as certificações, os cursos que vocês fazem. Hoje tem uma infinidade, gente, de cursos na internet, aí se pegar o Udemy mesmo, cursos de agilidade, tem um monte, todos baratinhos ali. Vai fazendo, vai melhorando seu conhecimento e vai se preparando, né? Não tenham medo de fazer entrevista, gente. Faz entrevista mesmo, muito provavelmente você vai ser recusado em um monte, assim como eu fui, mas você começa a entender as principais perguntas que vão saindo, né? Existe basicamente um padrão ali de assuntos que podem ser falados. Então é muito treino. Então entra na entrevista, você vai pegando, vai entendendo,
Você vai sendo recusado, obviamente, mas a hora chega, tá? Então, esse é um caminho interessante, tá, Júlia, para quem está buscando entrar aí no mercado. Bem legal, bem legal. Eu acho que essa área de Agile tá vindo forte, e eu acho que ter esse conhecimento da área de metodologias ágeis aplicado à sua parte técnica, seja design, dados e, sei lá, desenvolvimento ou produto mesmo, é um ganho bem bacana. É um profissional completo, né? Porque o cara ele consegue tocar um time, tocar suas demandas, mas ele também consegue se situar dentro de vários cenários. Então é bem legal. Eu vou abrir também o espaço para perguntas para vocês, pessoal. Se vocês quiserem mandar aí no chat, eu vou lendo e a gente vai discutindo, né? E eu acho que outra pergunta que eu tenho para você é, Lucas, até pensando nessa questão do LinkedIn, né? Ah, maravilha, a gente fez certificações e tal. Isso é levado bastante em consideração, essa estruturação, mas o melhor, pensando em vagas nessa área de Agile, né? Qual é o melhor lugar para a gente ver vagas? Realmente é no LinkedIn ou tem outro lugar que você pode indicar para o pessoal que quiser se aprofundar ou quiser tentar também dentro da área de tecnologia? Boa pergunta. O que eu tenho usado grande parte das vezes, até para ajudar amigos, é realmente o LinkedIn, se tornou um grande canal de busca de profissionais. Se você conseguir arrumar o seu LinkedIn, estruturar ele de uma forma bacana, você vai ver que vão começar a chegar propostas em você. Então, raramente você vai precisar buscar propostas, porque o mercado está extremamente aquecido, né? Eu mesmo não procuro, mas, putz, a caixa de mensagem fica sempre cheia de propostas, de vagas e de coisas chegando o tempo todo, assim como qualquer outra área aí que envolve tecnologia, né? Quanto produto, quanto design. É uma área que está muito em alta. Então, estruturar o LinkedIn é um excelente caminho, tá? Basicamente, é a sua vitrine que vai abrir você para o mercado e vai deixar você exposto. Mesmo sem experiência, eu tenho visto alguns programas aí de aceleração, algumas incubadoras, existem empresas que estão pegando essas funções como estágio, mais para formação. Então, às vezes, vale a pena também, gente. É um caminho interessante. Se eu não me engano, a Moving tem um programa desse, né, que pegou vários profissionais aí de começo de carreira para dar formação, dar mentoria e poder evoluir na carreira. Então, tenham cuidado, né, bastante cuidado em acertar o LinkedIn de vocês, que ele é basicamente a vitrine, seja para qualquer área que você trabalha, né? E, obviamente, existem outros sites na internet, né? Tem Cato, tem vários outros, né? Glassdoor, que a gente consegue buscar. Mas eu diria que grande parte das vagas hoje estão concentradas aí dentro do LinkedIn, que é o que eu mais utilizo também. Maravilha. O Nilo colocou uma pergunta bem interessante. Boa noite. Gostaria que o Lucas pudesse ilustrar como funciona o daily do agilista e se ele, de alguma forma, sombreia o PM e vice-versa, nas atribuições, competências e o papel na fase de produto. Boa pergunta, Nilo. Cara, vou começar respondendo a sua segunda, né? Se o agilista, ele de alguma forma sombreia o PM e vice-versa. Sim, basicamente o Agile Coach, ele suporta toda a cadeia de valor, desde que a ideia nasce. Então, na Omni mesmo, hoje, a gente apoia muito a questão de descoberta de produtos. Então, às vezes o PM ele pega um produto ali, ele está meio com dificuldade de desenrolar, a gente sugere algumas ferramentas para fazer. Putz, por que você não faz uma matriz SD? Por que você não faz um benchmarking aqui primeiro? Vamos fazer um kickoff com algumas áreas. Então, a gente basicamente apoia. Não diria que é um par que a gente fica o tempo todo lado a lado, mas sempre que necessário, a gente está sempre à disposição para apoiar, né, a pessoa ali, o profissional, quando ele precisa. Não é de forma obrigatória, tá? Nem todos precisam. Obviamente, tem profissionais que já têm um nível ali de expertise muito maior e consegue tocar tudo tranquilamente, não precisa. Mas existem pessoas, dependendo muito do nível ali, da senioridade, que precisam de um apoio, né, de um acompanhamento um pouco mais forte. E aí a gente entra junto, mas para apoiar, né? E muito lado a lado, tá? Não tem muito essa questão de hierarquia de quem está em cima de quem. É muito lado a lado, sempre estrutura horizontal, e a gente trabalha em conjunto para poder entregar o melhor resultado. E sobre ilustrar como funciona a daily do agilista. Basicamente, a daily, a gente chama de daily meeting ou daily scrum. É basicamente uma cerimônia, uma reuniãozinha que acontece todos os dias. Lembrem-se que a daily scrum, né, o daily meeting, é uma cerimônia do framework Scrum. Então, se o time utiliza Scrum, muito provavelmente ele vai ter uma daily. A daily acontece todos os dias, exatamente no mesmo horário,
hoje no mesmo local, né? Porque a gente trabalha remotamente, mas quando era presencial, sempre no mesmo local. Então, no mesmo local de trabalho, exatamente ali a gente fazia daily, muito para reduzir complexidade. Então, putz, vou ter que marcar uma sala, vou ter que. Onde que vai ser a reunião hoje? É para o pessoal ficar perdido? Não. É sempre no mesmo local, sempre com time box de 15 minutos. E é um momento de alinhamento, um momento de comunicação, de estratégia. Então, o agilista, grande parte das vezes, ele facilita essa cerimônia para garantir que todo mundo está inteirado sobre o que está acontecendo ali durante o sprint. Então, pessoal, alguém tem algum tipo de bloqueio, tem algum tipo de impedimento, tem alguma coisa que está acontecendo que está freando a gente de prosseguir, né, de atender o objetivo do nosso sprint. Se existe algum problema, o agilista captura essas informações para poder ajudar o time a tirar esses bloqueios, remover esses impedimentos para que o time consiga trabalhar com tranquilidade, né? E é um momento onde o time se conversa também. Então, o time é composto por várias pessoas, né? E essas pessoas elas precisam se conversar. O que que o fulano está fazendo? Será que o que ele está fazendo me impacta? O que eu estou fazendo impacta ele? Tem alguma coisa que a gente pode fazer junto? Tem alguém precisando de ajuda? Então, todos os dias existe essa reunião chamada Daily Meeting, onde o time se conversa, se alinha, né? Se comunica para garantir que realmente a sprint está caminhando e a gente vai conseguir atender lá o objetivo no final do sprint. Beleza? Maravilha. Pessoal, pode ir mandando perguntas aí no chat. Eu tenho mais uma curiosidade, Lucas, assim, bem minha particular mesmo. Das empresas que você, enfim, realizou consultoria ou já trabalhou, qual foi o seu maior desafio enquanto agilista, né? Eu entrei numa empresa que, enfim, os PMs, sei lá, se tinha PM não queria migrar para um tipo de framework que eu sugeri, foi difícil de convencer alguém que me procurou a fazer o que eu estava sugerindo. Enfim, quais foram os principais desafios que você encontrou nessa jornada? Legal. Eu acho que desde o começo, os principais desafios foram muito relacionados a pessoas em si, como você falou, sabe? Às vezes não é resistência da pessoa de querer ficar no antigo, mas é mais do perfil da pessoa. Sabe, uma pessoa que tem dificuldade para se comunicar, é uma pessoa que tem uma personalidade extremamente forte. Eu já passei por times de pessoas com personalidades muito fortes e que enviesavam opiniões de outras pessoas, não deixavam outras pessoas falar, né? Não tinha espaço aberto para outras pessoas, as pessoas do time tinham medo dessa pessoa. Então, grande parte dos meus desafios, né, que mais foram desafiadores para mim, foram relacionados a pessoas, sabe? De fazer esse tratamento 1v1 com a pessoa, chamar, realizar um trabalho de acompanhamento com a pessoa para poder desenvolver essas skills, porque essas coisas também atrapalham, né, a performance do time ali. O time é uma estrutura horizontal e todo mundo é de igual para igual. Então, quando a gente tem esses desvios de comportamentos aí diferentes, acaba atrapalhando. Então, grande parte assim dos desafios foram relacionados mesmo a pessoas, de tratar caso a caso, analisar qual é a necessidade da pessoa, qual é a dificuldade que ela tem, né? Tinha uma pessoa do meu time que ela tinha, era um homem que ele tinha a voz muito fina e ele tinha dificuldade, ele não sentia vontade, sabe, para falar durante o time. Então era uma dele, ele ficava quieto, ele não falava. E putz, foi todo um trabalho que teve que ser feito com ele para que ele ganhasse confiança nas outras pessoas, para ele sentir a vontade, que ali era um espaço aberto, um espaço seguro, que ele podia falar, ninguém ia ficar zombando, ninguém ia fazer nada disso, né? Então, eram casinhos, assim, sabe, que vão acontecendo ao longo da sua trajetória que você precisa ir ter nesse jogo de cintura e analisando caso a caso para você atuar. E acho que o desafio mais recente foi na empresa que eu estou hoje, né? Foi no Omni Conectado. O Omni Conectado é uma empresa que vem do tradicional, né? Trabalha hoje com agilidade, mas é uma empresa muito bem estabelecida em processos. E eu tenho grande parte das minhas passagens foram por startups. Então eu estava acostumado com aquele ritmo insano, aquela loucura total que é uma startup. Quando eu cheguei nessa empresa que a gente tinha processos muito bem estabelecidos, que tinham regras, né, muito bem estabelecidas, eu senti um pouco. E aí eu comecei a entender como as coisas funcionavam e onde a agilidade podia se encaixar dentro daquele mundo, né? Eu entendi que aquilo ali não era ruim, era muito pelo contrário, né? Era um sistema de governança, inclusive, muito bom, porque era uma empresa saudável, né? Uma empresa que hoje já era rentável e tudo mais. Mas foi desafio para mim, pessoal, conseguir entender onde eu me encaixava e onde a agilidade se encaixava naquele organismo, naquele ecossistema todo ali que já existia. Mas foi bem bacana. Bacana. O Lucas fez uma pergunta bem interessante, bem complexa, inclusive. Boa noite. Em relação a dados, existe uma hierarquia sugerida para as organizações em
em diversos estágios, que vai da negação de dados até a orientação a dados. No caso de metodologias ágeis, existe algo similar? Perfeito. O que a gente encontra em grande parte das empresas é o famoso hypo. Não sei se vocês ouviram falar, que é esse termo aqui, ó, vocês podem pesquisar. Hypo. Ele é basicamente uma sigla, né, um acrônimo que descreve a pessoa com o maior salário da sala toma as decisões. Então, quando a gente tem uma reunião, por exemplo, que eu vou trazer um produto ali para poder discutir uma tomada de decisão de uma estratégia, se eu não trago métricas, o hype vai tomar a decisão, ele vai bater o martelo. Então, eu vou falar, eu quero a opção A porque eu quero a opção A. Então, não tem nenhum dado, não tem nenhuma métrica, não tem absolutamente nada pautando relacionado a isso. Eu entendo muito, Lucas, que é um trabalho de construção. Obviamente, do dia para a noite, isso não vai acontecer. Uma empresa, inclusive a Omni, tem dificuldades a trabalhar hoje com métricas ainda, principalmente métricas de produto, né? Medir se o produto está sendo rentável. Então, a estratégia é começar aos poucos, sabe? Trazendo métricas para poder pautar decisões. Então, obviamente, você não vai garantir que a decisão vai ser pautada em cima das métricas, mas as métricas estão ali, estão escancaradas, vê quem quer. Então, assim, você chegou numa reunião onde uma decisão precisa ser tomada e você, através das métricas, conseguiu mostrar que a melhor estratégia é a A, mas a pessoa selecionou a estratégia B, é por conta e risco da organização, você fez o seu papel. Mas é questão de construção, sabe? A empresa ela vai continuar errando até o momento que ela vai enxergar que, opa, não é que faz sentido realmente olhar para isso aqui? Porque, putz, se eu tivesse escolhido a A, não tinha dado errado. Então, da próxima vez, será que eu não posso dar essa liberdade, de repente, para tomar essa decisão pautada nas métricas? Então, precisa muito ir aos pouquinhos, sabe? Degrauzinho por degrau, assim. Não é uma chave que precisa ser virada e que vai ser virada do dia para a noite e a empresa vai começar a olhar métrica e entender produto, olhando rentabilidade de produto, por exemplo. Isso é muito difícil acontecer. Então, uma estratégia interessante é começar a trazer isso aos poucos, tá? Tanto a nível de time, quanto a nível de direção, se possível, né? Dependendo do nível onde você trabalha. Se você trabalha como um PM, muito provavelmente você vai conseguir levar isso a nível acima, né? Se você trabalha dentro de um time, você vai conseguir tomar decisões ali mais relacionadas à performance do time. Mas é interessante trazer isso porque às vezes as pessoas não sabem sobre essas métricas, as pessoas não têm conhecimento. Então, não é nem culpa do hype ali tomar a decisão, gente, é que ele precisa fazer isso, porque se ele não fizer, não tem nada ali pautando alguma coisa, ele precisa tomar essa decisão realmente, tá? E é o nosso papel de agilista, de PM, de designer, de time, trazer essas informações e torná-las transparentes para auxiliar essa tomada de decisão. Se a decisão correta vai ser tomada, não sei, não consigo te afirmar. Mas a gente está fazendo o nosso papel, que é deixar isso transparente. E eu acredito que, com o tempo, as pessoas vão tomando as decisões corretas, né? E a gente vai conseguindo utilizar métricas cada vez mais, olhar métricas cada vez mais. Eu conheço empresas que tomam café da manhã olhando métricas, todo santo dia, olhando métrica de produto. Conheço PMs que abrem métricas todo santo dia para poder acompanhar ali o produto dele, para ver o que está acontecendo, para tomar decisões, né? Para construir novos produtos, novas funcionalidades. Então, é uma caminhada, sabe? Mas precisa começar, obviamente. E talvez no começo você nem ganhe tanta abertura assim, mas precisa ser resiliente, né? Porque você sabe que aquilo ali é realmente o caminho certo, é o que vai dar certo. Maravilha. Alguma pergunta a mais, pessoal? Se vocês quiserem abrir o microfone, fiquem à vontade para falar alguma coisa com o Lucas, para fazer uma pergunta, complementar, trazer alguma experiência também. Acho que a troca também é super válida, né? E é isso. Um de cada vez, pessoal, dá tudo certo. O Lucas agradeceu aqui, agradeceu a resposta. Você não tem mais nenhuma perdida ali para cima, que eu tenha deixado passar. A do Scrum e do Agile a gente já falou. Acho que é isso então, pessoal. Vou abrir um pouquinho para o Lucas falar alguma coisa, se você quiser complementar, falar, enfim, sobre alguma informação mais adicional, fica à vontade que depois a gente finaliza. Fechado. Bom, Júlia, eu agradeço imensamente o convite de vocês, né? Foi um prazerzão vir aqui falar um pouquinho. Obviamente é muito a grosso modo, né? Sobretudo daria para entrar muito no detalhe. A gente passaria o dia inteiro falando sobre cada tema desses, né? São temas gigantes que a gente consegue falar, né? Eu trouxe para vocês também, ó,
2 outros livros bem interessantes para quem trabalha na área de produto, design, tecnologia, seja qual for. São dois livros bem legais, né? Startup Enxuta e O Antifrágil, são 2 livros muito bons. E é isso, gente. Eu vou deixar também com vocês aqui o meu LinkedIn, se vocês quiserem me adicionar, se vocês quiserem trocar ideia comigo também, precisar tirar alguma dúvida, alguma coisa, eu estou sempre muito aberto, tá? E convido vocês também a conhecer a Prot House, né? Como a Júlia falou, também sou fundador da Prot House. Prot House é basicamente a casa de produto, né? Você vai encontrar masterclasses lá dentro por assinatura. Então, também é um caminho bem legal aí para quem busca se atualizar, né? Não é um curso de formação como o da UARI, né? Completo, que você vai ver tudo, mas são pílulas de conhecimento que você consegue ir pegando ali no dia a dia e se aprimorando. É isso, Júlia. Maravilha, obrigada, viu, Lucas, pela disponibilidade. Quando a gente começou a conversar para fazer o evento, eu fiquei bem empolgada. Eu falei assim, acho que é legal para ambas as áreas também, né? Porque, mal ou bem, hoje a gente está num cenário, digamos assim, agilista, né? E é interessante todos, de todas as áreas que trabalham com tecnologia, ter isso em mente, né? Então, eu te agradeço muito pela explanação, pela oportunidade de ter trazido um pouco da sua experiência também para nós. E eu vou pedir para o pessoal, quem puder ligar a câmera, a gente vai tirar aqui uma fotinho para registrar esse momento. E aí, quem puder ligar a câmera para a gente poder tirar essa foto, vai ser bem bacana, viu? Fiquem tranquilas que todo mundo já trabalhou hoje o dia inteiro, tá todo mundo cansado, ok. Todo mundo entende isso, super tranquilo. Daí uns 5 minutinhos para vocês abrirem a câmera. Acho que tá todo mundo já conectado. Então, vamos lá, pessoal. Deixa eu pegar aqui para fazer a captura de tela. Lá, todo mundo sorrindo, todo mundo feliz depois de ter visto bastante coisa de metodologia. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Fechou. Maravilha, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado do evento. A gente está buscando trazer conhecimentos que consiga agregar na área de todo mundo, né? Então, na área de tecnologia em geral. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite a todos. E é isso. Obrigada, Lucas. Obrigada a todo mundo pela presença e até o próximo evento. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.